A densa neblina que parecia capaz de engolir o oceano envolvia toda a Ilha da Neblina, uma base remota na costa sul do Brasil. O ar úmido e salgado penetrava fundo nos pulmões, deixando um gosto metálico na boca. Quando o motor da barcaça de desembarque da Marinha cessou no cais, o único som que dominava a ilha era o grito estridente e melancólico das gaivotas, que soava quase como um lamento. O tenente-coronel Roberto Mendes, comandante do Batalhão de Fuzileiros Navais Dragão do Mar, alisava a gola de seu uniforme camuflado, abotoado até o pescoço, sem conseguir desfazer o senho franzido de irritação. Desde que o comando-geral emitiu a ordem para que ele recebesse pessoalmente a nova chefe da inspetoria, seu humor estava péssimo. Era óbvio que ela só viria revirar papéis e ir embora, mas ver o batalhão inteiro em polvorosa por causa disso era ridículo. A rampa da barcaça desceu com um som metálico pesado, e o primeiro a tocar o solo com os coturnos de combate foi um soldado. Logo atrás, surgiu a figura de um fuzileiro carregando uma mochila pesada. O militar era de estatura baixa e seus ombros pareciam ceder perigosamente sob o peso do equipamento. Mendes estalou a língua em desdém. Mandaram um sujeito franzino desses para carregar a bagagem? Quem essa inspetora pensa que é para exigir tanta pompa? Ele caminhou em direção ao carregador com uma expressão arrogante. Ei, você! A voz de Mendes cortou a neblina do cais, baixa e intimidadora. O militar levantou a cabeça. Sob o boné, o rosto suado parecia jovem, quase de um recruta, mas os olhos eram profundos e calmos como o mar revolto. Aquele olhar não agradou a Mendes. Cadê a minha superior? O que você está fazendo aí parado igual a um bicho preguiça? Acha que esta ilha é algum resort turístico em Florianópolis? Ele cutucou o ombro do militar com o dedo indicador. Era um gesto claro de desdém e abuso de autoridade. O militar encarou Mendes fixamente sem dizer uma palavra. Naquele olhar não havia medo ou submissão, apenas a frieza de um observador calculista. Moleque atrevido, pensou Mendes, engolindo um xingamento e elevando o tom de voz. Não ouviu? Estou falando da nova chefe da inspetoria. Deve estar enjoada dentro do barco. Vá lá e arraste-a para fora se for preciso. Vamos na frente. Naquele momento, outra figura surgiu atrás do militar. Um oficial com as insígnias de major prestou uma continência rígida a Mendes. Adsumus. Obrigado por vir nos receber, comandante. Eu sou o Major Felipe Costa, ajudante de ordens da senhora chefe da inspetoria. Mendes nem olhou para o Major Costa e apontou com o queixo para o carregador. Certo, bom trabalho. Mas por que esse recruta aqui é mudo? Não responde ao que eu pergunto e não tem disciplina nenhuma. É do seu departamento? Dê um jeito nele. O rosto do Major Costa ficou branco como papel. Ele olhou alternadamente para o militar carregador e para Mendes, sem saber o que fazer. Foi então que o militar, que mantinha o silêncio, finalmente abriu a boca. A voz era surpreendentemente límpida e firme. Eu irei pessoalmente, comandante. O quê? Mendes perguntou, confuso. O militar, com movimentos lentos mas precisos, retirou a mochila pesada dos ombros e a colocou no chão. Então, virou-se para Mendes e prestou uma continência regulamentar impecável. Adsumus. Sou a Coronel Gabriela Vargas, chefe da Inspetoria do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. A partir de hoje, iniciarei uma inspeção rigorosa no Batalhão Dragão do Mar. O ar no cais pareceu congelar. Os olhos de Mendes se arregalaram em choque. A pessoa à sua frente, pequena e de rosto jovem, a quem ele tratara como um mero carregador de malas, era a temida chefe da inspetoria. E uma coronel. Sua mente ficou em branco. Para ele, que governava aquele batalhão como se fosse seu reino particular, aquele momento foi como uma facada profunda em seu orgulho. Coronel Gabriela Vargas. O nome não lhe era estranho, mas o fato de ser uma mulher causou um impacto ainda maior. Ele ouvirá rumores sobre uma das poucas mulheres a comandar tropas de combate na história dos fuzileiros, mas nunca imaginou que a encontraria assim. Gabriela passou por Mendes, que continuava petrificado, e dirigiu-se à viatura de comando que aguardava no cais. Seus olhos já escaneavam a paisagem do porto, as expressões dos sentinelas, cada detalhe das instalações enferrujadas, coletando informações. Para ela, a grosseria inicial de Mendes não importava. Pelo contrário, era apenas o primeiro dado que revelava a verdadeira face daquele homem e a realidade daquela unidade. Ela já havia começado sua guerra. Uma guerra silenciosa, mas mais feroz que qualquer bombardeio.
Mendes recuperou-se tardiamente e seguiu atrás dela com o rosto rígido. O som das gaivotas continuava a ecoar em seus ouvidos, soando agora como uma zombaria sinistra. A neblina não dava sinais de trégua. O centro de operações do Batalhão Dragão do Mar estava carregado de uma tensão sufocante. Com todos os oficiais perfilados, o tenente-coronel Mendes conduzia o briefing sobre a situação da unidade com uma expressão séria. Sua voz tentava manter a autoridade habitual, mas não conseguia esconder um leve tremor. Sentada na cabeceira da mesa, a coronel Gabriela Vargas mantinha os braços cruzados, encarando a tela de projeção sem dizer uma palavra. Seu silêncio pesava sobre a sala mais do que qualquer grito. O briefing foi tecnicamente perfeito. Todos os números e estatísticas eram excelentes, e os resultados dos treinamentos ostentavam o nível mais alto do comando. No papel, o Batalhão Dragão do Mar era uma fortaleza impenetrável, uma unidade de elite invencível. Mendes virou o último slide e soltou um suspiro de alívio interno. Com isso, devo conseguir passar por essa inspeção formal sem problemas, pensou. Com um ar de confiança recuperada, ele olhou para Gabriela e disse: com isso encerro o relatório de situação do batalhão. Como pode ver, senhora coronel, nossa tropa está pronta para lutar e vencer a qualquer momento. Todos os olhares na sala se voltaram para Gabriela. Ela descruzou os braços lentamente e se levantou. Então passou os olhos por cada um dos oficiais, de forma lenta e incisiva. Aquele olhar parecia um raio-x, atravessando as fardas e as patentes, enxergando o íntimo de cada um. Alguns oficiais engoliram em seco involuntariamente. Foi uma apresentação excelente, comandante. A primeira frase de Gabriela foi surpreendentemente suave. Um leve sorriso surgiu no rosto de Mendes, mas a frase seguinte o despedaçou. Mas isso é apenas papel pintado. Números podem ser fabricados e relatórios podem ser enfeitados para parecerem bonitos. Um silêncio gélido tomou conta do ambiente. Gabriela passou o dedo pela mesa de reuniões verificando a poeira e continuou: eu não vim a esta ilha para verificar papéis. Vim para diagnosticar a alma desta unidade. O olhar dos seus fuzileiros, o jeito como caminham, o cheiro do rancho à noite até o fedor dos banheiros. Tudo isso é o verdadeiro relatório que me diz o estado deste batalhão. Ela encarou Mendes diretamente e declarou: a partir de agora começarei a inspeção de verdade. Ignorarei os protocolos e formalidades agendadas. Vou ver o que eu quiser ver e ouvir o que eu quiser ouvir. Comandante, continue com suas funções e não coloque nenhuma restrição às minhas atividades. Esta é uma prerrogativa e uma ordem da Inspetoria Geral. Os músculos do rosto de Mendes se contraíram de forma grotesca. Uma forasteira e ainda por cima uma mulher invadira seu reino e declarara na sua cara que reescreveria as leis dali. Diante de seus subordinados, sua autoridade fora totalmente negada. Ele cerrou os punhos, cravando as unhas na palma da mão para conter a fúria. Entendido. Colaboraremos totalmente com a inspeção, respondeu ele, trincando os dentes. Gabriela assentiu satisfeita e saiu da sala. O lugar para onde ela se dirigiu não foi o alojamento dos oficiais, mas sim o alojamento mais antigo e decrépito dos soldados, nos fundos da base. Ninguém esperava por isso. O Major Felipe Costa seguiu apressado, mas ela não hesitou. O alojamento antigo cheirava a uma mistura de mofo úmido e suor, impregnando o ar. Ela abriu os armários dos soldados, um por um. Coturnos gastos, fotos de família, desenhos amadores. Ela registrava tudo. Até que no fundo do armário de um soldado, encontrou uma pequena caderneta desgastada. Havia algo escrito em letras miúdas. Não era um diário comum. Era um registro brutal de sobrevivência de um jovem soldado, datas de abusos sofridos, detalhes dos trotes violentos e os nomes dos agressores, tudo organizado cronologicamente. Gabriela fechou a caderneta silenciosamente e a colocou de volta no lugar. Seus olhos brilharam frios como gelo. A verdadeira alma da unidade, escondida atrás da papelada, aquela face podre e em decomposição, revelava-se pela primeira vez. A inspeção de Gabriela era imprevisível. Ela não seguia o cronograma. Aparecia de madrugada durante a alvorada, ou invadia o rancho ao meio-dia para conferir o livro de controle de estoque. À noite, sob o pretexto de fazer a ronda, visitava as guaritas e conversava a sós com os sentinelas. Seus movimentos eram como os de um fantasma, e Mendes e seus aliados suavam frio tentando descobrir onde ela estava.
Mas o Batalhão Dragão do Mar era uma fortaleza sólida construída por Mendes ao longo de anos. Os oficiais agiam de forma coordenada para bloquear o acesso de Gabriela. Sempre que ela tentava falar com um soldado, um oficial aparecia por acaso e interrompia. Quando ela pedia documentos, versões perfeitamente falsificadas eram entregues imediatamente. Os soldados, como se tivessem feito um pacto, mantinham-se calados. Em seus olhos misturavam-se resignação e medo. O terror aprendido ao longo do tempo era mais forte do que a autoridade de uma coronel vinda do comando. Certo dia, Gabriela decidiu verificar a caixa de sugestões e denúncias. A velha caixa de metal, situada em frente ao prédio do comando, estava coberta por uma camada grossa de poeira. Mendes entregou a chave com confiança, sabendo que ninguém jamais colocava cartas ali. Como pode ver, nossos fuzileiros não têm reclamações. Todos estão unidos num só propósito, disse Mendes, orgulhoso. Gabriela abriu a caixa sem responder. Estava vazia, com teias de aranha nos cantos. No entanto, ela não demonstrou decepção e passou a mão cuidadosamente pelo interior da caixa. Na fresta escura onde o fundo encontrava a lateral, seus dedos tocaram algo. Era um pedaço de papel dobrado, minúsculo, enfiado ali de forma tão ardilosa que só quem estivesse determinado a procurar encontraria. Ela pegou o papel com uma pinça e o abriu. Havia apenas uma frase escrita a lápis com força. No depósito atrás do rancho, os porcos comem demais. O olhar de Gabriela se aguçou. Porco, na gíria local, referia-se aos oficiais corruptos que desviavam mantimentos. Aquilo não era uma simples reclamação. Era uma denúncia interna feita sob risco de vida. Ela guardou o bilhete no bolso e fechou a caixa como se nada tivesse acontecido. Está limpa. Muito bem conservada. Ela sorriu levemente para Mendes. Mendes sentiu um arrepio na espinha com aquele sorriso. Naquela noite, Gabriela deu uma ordem secreta ao Major Costa, investigar os registros de entrada de alimentos dos últimos meses, o estoque real e as transações de todos os restaurantes civis próximos à base. A enorme muralha de silêncio começava a trincar, e Gabriela estava decidida a martelar aquela pequena rachadura até que todo o castelo desmoronasse. A noite avançava, e o som das ondas na Ilha da Neblina ecoava como o lamento de uma besta gigante. Capítulo 4 – O Banquete dos Porcos. Ainda era madrugada quando o rancho do batalhão começou a funcionar. O vapor subia das grandes panelas industriais e o som das facas nas tábuas era frenético, mas a atmosfera era diferente. Os cozinheiros estavam tensos, e os olhos do sargento responsável pelo rancho, o encarregado de provisões, tremiam de ansiedade. A coronel Gabriela Vargas apareceu sem aviso prévio. Com as mangas da farda dobradas, ela entrou decidida. O movimento parou instantaneamente. O sargento correu para prestar continência. Adson Mus, coronel. O que faz aqui a essa hora? Fiquei curiosa sobre o café da manhã. O que nossos guerreiros vão comer hoje? Perguntou Gabriela com naturalidade, pegando o cardápio do dia. Estava escrito: sopa de carne com legumes, ovos mexidos, pão e café. Ela assentiu e caminhou até o caldeirão gigante de sopa. Sem hesitar, pegou uma concha e serviu-se. No caldo ralo boiavam apenas alguns pedaços de batata e manchas de óleo. Não havia sinal de carne. Sopa de carne. Mas parece que a carne desertou, disse Gabriela em voz baixa. O rosto do sargento ficou pálido. Gabriela pousou a tigela e dirigiu-se ao depósito de alimentos. O sargento tentou bloquear o caminho desesperadamente. Coronel, o depósito está em arrumação, está uma bagunça. Eu mostro os papéis. Saia da frente, a voz de Gabriela cortou como uma lâmina. Diante de sua postura, o sargento recuou. Quando a porta do depósito se abriu, um cheiro azedo invadiu o ar. Num canto, caixas de alimentos vencidos estavam jogadas, no outro, apenas uma quantidade irrisória de suprimentos de baixa qualidade. Gabriela começou a comparar o estoque com os dados que o Major Costa levantara durante a noite. Nos livros constava a entrada diária de carne de primeira e vegetais frescos, mas no depósito só havia carne congelada de terceira categoria e verduras murchas. Para onde foram os ingredientes de luxo que sumiram? As caixas de picanha e alcatra que saíram ontem à noite, onde foram usadas? O cardápio de ontem era estrogonofe, não era? Gabriela lançou as perguntas como arpões. O sargento suava em bicas, incapaz de falar. Nesse momento uma confusão se formou do lado de fora.
Mendes chegará, furioso após ser avisado. Inspetora, que falta de respeito é essa? Invadir o local de trabalho, mexer nas coisas sem o devido processo e intimidar meus subordinados é um abuso de autoridade claro, gritou Mendes. Gabriela nem piscou. Abuso de autoridade? Então desviar a carne que deveria ir para a boca dos soldados e vendê-la para o restaurante civil em frente à base. Isso era autoridade de quem? Gabriela estendeu um documento. Era o registro de que os suprimentos do batalhão haviam sido entregues à churrascaria Brisa do Mar. A proprietária legal do restaurante era, ninguém menos, que a esposa do tenente-coronel Mendes. Diante da prova irrefutável, o rosto de Mendes ficou cinza. Isso é uma armação. Alguém está tentando me derrubar. Se é armação ou não, logo saberemos, disse Gabriela friamente. Ela virou-se para o sargento. Você planejou tudo isso sozinho? O sargento olhou alternadamente para Mendes e Gabriela com desespero. Preso entre duas forças gigantescas, ele não tinha como resistir. Finalmente baixou a cabeça derrotado. O banquete dos porcos chegava ao fim. Mas Gabriela sabia, aquilo era apenas o começo. As raízes da corrupção eram muito mais profundas. O escândalo do desvio de comida virou o batalhão de cabeça para baixo. O sargento assumiu a culpa e foi afastado, mas Mendes recebeu apenas uma advertência do comando por falta de supervisão. Era a clássica tática de cortar o rabo para salvar a cabeça. Mendes tinha padrinhos fortes que o protegiam. Gabriela não desanimou. Pelo contrário, sua determinação endureceu. Para atingir o coração da corrupção, ela precisava de um golpe fatal. Mudou o foco da inspeção. Em vez de crimes financeiros, começou a investigar a história da unidade. Ela solicitou os registros de todos os incidentes ocorridos no batalhão nas últimas décadas. Acidentes em treinamento, disparos acidentais, deserções, suicídios. No meio de pilhas de papel amarelado, ela encontrou um arquivo que chamou sua atenção. Um caso antigo, de quando Mendes ainda era um segundo-tenente recém-formado, servindo em outra unidade na ilha. A morte do soldado Lucas Oliveira. A causa oficial, disparo acidental por imprudência. O relatório dizia que ele disparou a arma sem querer enquanto a limpava após um exercício. O caso fora encerrado rapidamente. Mas Gabriela não conseguia largar o arquivo. Algo não encaixava. Os depoimentos das testemunhas eram idênticos, palavra por palavra, como se tivessem sido escritos pela mesma pessoa. Perfeitos demais. E o nome do soldado morto, Lucas Oliveira. Gabriela murmurou o nome. Não lhe era estranho. Ela se lembrou da caderneta encontrada no armário do alojamento velho dias atrás. Na última página havia um nome escrito fracamente: não vou acabar como Lucas Oliveira. O coração de Gabriela gelou. Os dois casos estavam conectados. A tragédia do passado ainda projetava sua sombra sobre o presente, aterrorizando o outro soldado. Imediatamente, ela buscou contato com a família de Lucas. Não foi fácil. Anos se passaram e a família vivia escondida, carregando a dor e a desconfiança contra a Marinha. Finalmente, Gabriela conseguiu falar com a mãe idosa de Lucas, Dona Maria. No início, Dona Maria fechou-se ao ouvir que era uma militar. Mas ao sentir a sinceridade na voz de Gabriela, que prometia buscar a verdade, a senhora começou a falar. O meu Lucas. Ele não era descuidado. Era um menino tão atento, tão bom. Ele me mandou uma carta dizendo: mãe, se eu morrer, abra esta carta. A verdade estará nela. Mas essa carta nunca chegou às nossas mãos. O exército disse que foi extraviada. A voz da mãe era um grito de dor. Carta extraviada. Gabriela teve a certeza, a verdade estava naquela carta. E alguém a escondera deliberadamente. Ela desligou o telefone e olhou para o mar escuro da Ilha da Neblina. O som das ondas parecia o choro do jovem soldado morto há tanto tempo. Agora, a inspeção não era mais sobre corrupção. Era uma luta para desenterrar a verdade por trás da morte injusta de um soldado. E no final desse caminho estava o passado sombrio do agora tenente-coronel Mendes. Gabriela solicitou ao comando a reabertura do caso Lucas Oliveira. A resposta foi um não seco. Caso encerrado, prescrito e sob sigilo. Alguém no alto comando estava protegendo Mendes. Gabriela não recuou. Ela colocou sua carreira em jogo e enviou um relatório direto ao Ministério da Defesa, alegando que a capacidade de autocorreção da força estava comprometida. Foi uma aposta arriscada que a colocou contra toda a instituição.
Após dias de tensão, chegou uma ordem expressa, permissão limitada de acesso aos arquivos originais. Gabriela passou noites em claro lendo. O relatório era uma farsa mal feita. No dia do incidente, houve um treinamento noturno de tiro. Lucas estava na manutenção dos alvos. Uma tempestade desabou de repente. O relatório dizia que Lucas não ouviu a ordem de recuar e ficou para trás, disparando acidentalmente ao limpar a arma. Mas as perguntas de Gabriela se acumulavam. O tenente Mendes, oficial responsável na época, por que deixou um soldado para trás na tempestade? Como a ordem de recuo foi dada? No meio de uma tempestade, a voz humana não seria ouvida. Por que não havia registro de rádio? E a prova mais crucial, o laudo da autópsia escondido no anexo. Não foram encontrados resíduos de pólvora nas mãos da vítima. Isso tornava a hipótese de disparo acidental ou suicídio praticamente impossível. Alguém tinha escondido esse fato. Gabriela encontrou uma foto antiga em preto e branco. O corpo do soldado na lama e ao lado o tenente Mendes com uma expressão de choque. Mas não era tristeza em seus olhos. Era medo. Medo puro. Faltava apenas uma peça, uma testemunha viva. Ela pegou a lista dos integrantes do pelotão da época. Muitos já tinham dado baixa. Ela tentou contatá-los, mas a maioria desligava o telefone ao ouvir o nome Lucas Oliveira. Um nome restou, Carlos Ferreira, o Kaká. Ele fora companheiro de alojamento de Lucas. Seu endereço atual era numa cidadezinha litorânea próxima. Gabriela viajou até lá. Carlos trabalhava num pequeno quiosque de peixe na praia. Seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo trazia um olhar de resignação. Quando Gabriela se apresentou, a faca de limpar peixe caiu de sua mão. Por que agora? Por que mexer nisso de novo? A voz de Carlos tremia. Quero saber a verdade sobre a morte do Lucas. Verdade? Não existe verdade. Foi um acidente. É o que sabemos. É assim que temos que viver. Carlos negou com a cabeça. Gabriela olhou nos olhos dele. Senhor Carlos, o que pesa mais? A culpa que você carrega a vida inteira ou a coragem de falar a verdade por um momento? O amigo morto não fala. Quem está vivo é que tem que falar. As palavras tocaram Carlos. Ele desabou numa cadeira e, chorando, abriu a caixa de Pandora de suas memórias. Naquela noite, foi um caos. A tempestade veio forte. O tenente Mendes entrou em pânico e não comandou o recuo direito. Corremos cada um por si. Alguém gritou que o Lucas tinha ficado nos alvos. Mendes ignorou. Disse, ele logo vem atrás. Ele não conferiu o efetivo. Só quando estávamos no abrigo secos, perceberam que Lucas não voltou. Quando o acharam, ele estava morto na lama. O Lucas morreu por culpa do Mendes. Foi negligência criminosa. Mas o batalhão jogou a culpa no Lucas. Ameaçaram a gente para calar a boca, nos fizeram assinar depoimentos falsos. Éramos jovens, tínhamos medo. Carlos soluçava. Mas havia mais. Tem outra coisa. Dias antes de morrer, o Lucas me deu uma carta. Ele tinha visto Mendes desviando munição e equipamentos para vender. Ele ia denunciar. A carta era para o comando. Ele me pediu para guardar. Mas, quando ele morreu, fiquei com tanto medo que queimei a carta. Eu matei meu amigo 2 vezes. Gabriela consolou o homem. Lucas não era apenas uma vítima de acidente. Era um denunciante que foi silenciado. A negligência de Mendes não foi erro, foi dolo eventual, talvez até intencional, para se livrar de uma testemunha. E a carta extraviada que a mãe mencionou. Gabriela intuía que ela não fora queimada por Carlos. Talvez Mendes a tivesse interceptado antes. Armada com o depoimento gravado de Carlos, Gabriela voltou à ilha. Mendes, percebendo o cerco se fechar, tentou agir. Ele organizou uma cerimônia em memória aos mortos da unidade e, fingindo choro, mencionou o nome de Lucas, dizendo que carregava a dor daquele acidente para sempre e que por isso cuidava tanto de seus homens agora. Era uma atuação perfeita. Lágrimas de crocodilo. Naquela noite, Mendes contatou Carlos secretamente e o chamou para um encontro num restaurante isolado. Há quanto tempo, Cabo Carlos? Tome isso para reformar seu quiosque. E esqueça o passado. Não crie problemas. Mendes jogou um envelope com dinheiro na mesa. Carlos baixou a cabeça, tremendo. Quando Mendes se levantou para sair, a porta se abriu. Gabriela entrou segurando um gravador. Ameaça à testemunha e tentativa de suborno. Tenente Coronel Mendes, mais um crime para sua lista.
Isso é grampo ilegal, gritou Mendes pálido. Ilegal? Tentar comprar o silêncio sobre a morte de um soldado é legal? Gabriela não baixou o olhar. Mendes, encurralado, avançou para agredi-la. Nesse instante, a polícia do exército invadiu o local e o imobilizou. Tenente-coronel Roberto Mendes, o senhor está preso. O rei da Ilha da Neblina caía, mas a verdade final ainda estava por vir. Com a prisão de Mendes, o pacto de silêncio ruiu. O subcomandante, braço direito de Mendes, confessou tudo em troca de delação premiada. Na noite da morte de Lucas, o soldado havia confrontado Mendes sobre os desvios. Durante a tempestade, Mendes viu a oportunidade. Ele propositalmente não deu a ordem de recuo para Lucas. Quando voltou ao local e encontrou Lucas vivo, houve uma luta corporal. Mendes tomou a arma de Lucas e disparou. O som sumiu no trovão. Mendes, em pânico, forjou a cena de acidente e pegou a carta que Lucas carregava no bolso. Na sala de interrogatório, Gabriela confrontou Mendes. Seu subcomandante confessou. Assassinato. Ele está mentindo para se salvar. Cadê a prova? Mendes riu nervoso. Gabriela colocou um papel amarelado na mesa. Era a carta. A carta que Lucas escreveu para a mãe, que nunca foi enviada. Encontrada escondida dentro do fundo falso de um arquivo antigo no seu gabinete, durante a busca e apreensão. Você não destruiu a carta. Você a guardou como um troféu mórbido ou como garantia, mas acabou sendo sua sentença. Mendes leu a carta. Nela, Lucas detalhava os crimes de Mendes. Esta carta prova o motivo do crime. Mendes desmoronou. O peso de décadas de culpa e medo o esmagou. Ele chorou não de arrependimento, mas de desespero pelo fim. Mendes foi condenado à pena máxima militar e expulso com desonra. A máfia do Dragão foi desmantelada. Antes de partir da ilha, Gabriela visitou Dona Maria. Entregou a carta original. A mãe leu com as mãos trêmulas as palavras do filho, que falava de justiça e honra. Agora eu sei. Meu filho foi um herói. Ele não morreu em vão. Juntas, elas foram de barco ao mar e espalharam as cinzas de Lucas, que finalmente retornaram à família. Nade livre agora, meu filho, disse a mãe, sorrindo entre lágrimas. Ao retornar ao porto, o pôr do sol tingia o céu de vermelho. Gabriela sabia que sua missão ali terminara, mas a guerra por um exército mais justo continuava. Anos depois, o nome de Gabriela Vargas tornou-se lenda. Ela liderou comitês de reforma, acabou com as caixas de sugestões físicas e implementou sistemas digitais anônimos de denúncia. A cultura do silêncio começou a mudar. Ela recebeu uma carta de um soldado anônimo, o dono daquela caderneta no armário. Obrigado, coronel. A senhora nos deu voz. Agora temos coragem para dizer não ao que é errado. Veio então a notícia: Gabriela Vargas foi promovida a contra-almirante. A primeira mulher a alcançar tal posto vinda daquela trajetória. Seu novo desafio: comandar o centro de instrução, onde os futuros fuzileiros eram forjados. Lá, ela enfrentou o preconceito dos instrutores veteranos. Mulher não entende de combate, diziam. Gabriela não discutiu. Vestiu o uniforme de combate, pintou o rosto e foi para o campo. Correu na lama, carregou troncos, subiu morros com os recrutas. No exercício final de rastejo sob arame farpado, um recruta desmaiou de exaustão. O instrutor gritava xingamentos. Gabriela rastejou até ele, entregou seu cantil e disse: respire. Se não desistir, você já venceu. Ela o ajudou a levantar e terminaram o percurso juntos. O instrutor, envergonhado, pediu desculpas. Nossa missão não é criar monstros, é formar guerreiros, disse ela. A partir dali, ela conquistou o respeito não pela patente, mas pelo exemplo. Mendes apodrecia na prisão, abandonado pela família. Carlos, o peixeiro, superou o trauma e montou um pequeno memorial para Lucas em seu quiosque. No dia da formatura dos novos fuzileiros, a almirante Gabriela Vargas discursou para a tropa perfilada. Não peço que sejam os mais fortes. Peço que sejam os mais justos. A verdadeira força vem de proteger o colega e defender a verdade. Vocês são o escudo da nação. Um jovem fuzileiro entregou-lhe um bilhete após a cerimônia. Era de uma criança da Ilha da Neblina, que a vira anos atrás. Quero ser como a senhora. Um soldado de verdade. Gabriela olhou para o horizonte, onde o sol nascia sobre o mar. O pesadelo da Ilha da Neblina acabará. Uma nova era começava, iluminada pela chama da justiça que ela ajudara a acender.
ao som do hino dos fuzileiros e das ondas do mar.